Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Alexandre. Olá. Oi, Nicolas, tudo bem? Fabi, boa noite. Renan, Tiago, Flávia. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem por aí? Joyce. Vou fixar aqui o comentário do Alexandre. Vamos ver se eu consigo. Boa noite. Pronto, o tema da live tá aí. Afinal, existe direito ao esquecimento? Será que existe? Vamos conversar com o professor Arthur sobre isso. Boa noite. Boa noite, Giovana. Vendo muitos alunos aqui, que bom. Stephanie, Elisa. Bom, pessoal, esse tema do direito ao esquecimento é um tema interessante porque me parece que, embora seja um tema que esteja muito afeito aí à dogmática jurídica, né, ao direito constitucional, à teoria dos direitos fundamentais, esse tema do direito ao esquecimento também é um tema que tem aí um viés filosófico muito forte. Então, eu acho que é um tema que aproveita muito a nós que estamos aqui interessados também em filosofia do direito, né? Vamos só esperar aí o professor Arthur entrar. Jack, Mari, professor Arthur eu já vi que entrou, Marcelo, boa noite, pessoal. Vamos lá. Olá, Evelyn, Maria, muito bom ter vocês aqui, pessoal. Que bom. Olá, tudo bem? Tudo bem, você me ouve bem, me vê bem, tudo certo? Estou te ouvindo. Vou ver se eu Que aumento bom, um pouquinho. deixa eu subir aqui. Aumentei já. Acho que Então, está bem focalizado, né? Vamos lá. É que esses aparelhos aqui eu acho que vou ficar meio assim, mas eu acho que assim tá bom. Bom, Arthur, eu vou chamá-lo muito informalmente aqui, né? Claro. Mas eu quero apresentá-lo a todos que estão aqui. O professor Arthur Ferreira Neto, na verdade, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esses temas filosóficos muitas vezes, né? A gente teve a oportunidade já de se encontrar naquele maravilhoso seminário de inverno de John Finnis, né? Que bem, foi um dos últimos eventos aí pré-pandemia, infelizmente. Depois veio a pandemia, a gente não conseguiu mais repetir o seminário, mas assim que tudo isso passar, nós voltaremos a nos encontrar, né? Assim esperamos. Sem dúvida. E também o professor Arthur participou já de diversos eventos lá do Instituto Ives Gandra, inclusive, né, um webinar muito legal sobre o tema da teoria da justiça em tempos de crise, né? E, professor, Arthur, as pessoas sempre me pedem aqui no Instagram recomendações de livros, né? E eu tenho aqui 2 livros seus que eu recomendo muitíssimo aos interessados em filosofia do direito, né? Sobretudo, eu falo muito sobre teoria do direito e filosofia do direito aqui. Um é o Metaética e a Fundamentação do Direito, que eu já vi que está na 2ª edição, né? O livro. Isso. Então, o professor Arthur ele sempre tem essa preocupação em trazer para nós os fundamentos filosóficos do direito, o que é que está por trás da dogmática jurídica e das nossas posições jurídicas. E esse livro é um livro que eu recomendo muitíssimo, passa por todas as correntes atuais do direito contemporâneo, né? Então, é um livro maravilhoso. E o outro é esse aqui que eu também tenho, né? Que é a Justiça como Realização das Capacidades Humanas, que está todo aqui riscado e marcado. Então, a prova que eu estudei bastante esse livro e recomendo muito também. Que legal. Fico muito feliz em ver um livro assim tão
tão bem trabalhado, né? Isso diz muito da pessoa que está lendo e fico sempre agradecido de receber o seu convite. É sempre uma alegria poder debater contigo temas assim que são polêmicos, temas que são também bem atuais. E eu sempre saio das nossas conversas um pouco mais esclarecido em relação àquilo que a gente veio aqui conversar. Tenho certeza que hoje vai ser da mesma forma. Sim, eu acho que é isso, né? O exercício filosófico é por isso que a gente não pode prescindir desse diálogo e desses momentos de conversa, porque eles fazem com que a gente tenha aí novas percepções sobre os temas. Inclusive, eu vou até... o Samuel está dizendo, né? Grande professor da PUC. O professor Arthur é professor na PUC Rio Grande do Sul e, além disso, é um notável advogado tributarista. Então, muita gente me pergunta se dá para conciliar a advocacia com a docência. Eu digo, olha, vocês olham para o professor Arthur Ferreira Neto, olha para o professor Pedro Adame e vocês veem que é absolutamente possível ser um acadêmico de muita qualidade e também ser né, um estudioso e dar um advogado efetivamente, né? Não é fácil, né, Ana? Deve saber bem como é difícil conciliar vida da advocacia, família, o estudo acadêmico, né? Que eu sei que você estuda bastante também, então não é fácil conciliar todas essas parcelas da vida em uma só, né? E também alguns vão poder dizer que, na verdade, a gente faz tantas coisas de modo a fazê-las todas pela metade ou fazê-las mal feitas também. Então tem sempre esse risco aí que também a gente precisa observar. Mas eu costumo dizer, olha, eu acho que você e o Pedro, o professor Pedro Adame também, eu já fiz uma live com ele recente aqui, são exemplos, né, de pessoas que... E eu acho que esse olhar da prática jurídica, ele fortalece muito as percepções teóricas de vocês e acadêmicas, né? Eu não tenho dúvida disso. E aí, a prova de que esse é um espaço de diálogo refletivo, a gente está aqui para conversar sobre esse tema, que como é que surgiu a ideia dessa live, né? Me fizeram, na época em que o julgamento do STF estava acontecendo, me fizeram uma pergunta aqui no Instagram, se existia direito ao esquecimento, né? E aí eu respondi na lata, mas respondi sem estar acompanhando os votos, né? O tema do direito ao esquecimento é um tema que eu já estudava enquanto professora de Direito Constitucional, mas não é um tema sobre o qual eu me debrucei com a profundidade acadêmica do professor Arthur, que inclusive tem um livro a respeito do tema do direito ao esquecimento, né? Escrito em coautoria com o Igor Wolfgang Sarlet, que se chama Direito ao Esquecimento na Sociedade de Informação. E aí eu respondi para a pessoa que me perguntou, existe direito ao esquecimento, né? E aí eu respondi na lata, eu disse, olha, me parece que direito ao esquecimento, ele é uma manifestação de direitos que já estão positivados no nosso ordenamento jurídico, como o direito à privacidade, à intimidade, honra, à imagem, e que nós não poderíamos falar, né, de modo autônomo em direito ao esquecimento e que, além disso, isso traria alguns riscos à liberdade de expressão, né? Inserir essa nova categoria. E aí o Arthur me mandou uma mensagem, Ana, olha, eu discordo da sua posição, né? E aí eu disse, nossa, o Arthur tem muito mais conhecimento de causa para discordar dessa posição do que eu. Então, Arthur, vamos conversar isso numa live, porque eu acho que as pessoas também precisam escutar, enfim, o seu estudo a respeito do direito ao esquecimento. Até porque o STF tomou uma decisão, né? Na verdade, o relator foi o Toffoli, ele assume a postura de que ele fala isso expressamente no voto, né? Direito ao esquecimento seria algo que não existiria no ordenamento jurídico enquanto possibilidade de reconhecimento de direito autônomo. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, eu sei que tem muitos estudantes aqui de direito e eu queria só contextualizar de modo geral, como é que essa discussão veio à tona no nosso ordenamento jurídico, né? Atualmente, e como é que ela chegou ao STF. O caso é que o Supremo, recentemente, né, julgou um recurso extraordinário. Esse recurso, ele era em face de uma decisão, né, do Tribunal de Salvo Engano, se eu estiver errado, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça do Rio, né, ele indeferiu
uma ação de indenização por danos morais, que foi, né, cujos autores eram irmãos de uma moça que foi assassinada lá na década de 50, final da década de 50, chamada Aida Cury. Essa moça, bom, esse caso teve muita repercussão, foi um caso, né, de muita violência. E aí, o que aconteceu aqui, né? A Rede Globo, naquele programa, eu acho que Linha Direta, reproduziu o caso, inclusive trazendo à tona o nome da Aida Cury, né, a imagem dela. E os familiares se sentiram violados nos seus direitos de personalidade e dentre outros direitos, cuja violação, né, eles argumentaram, estava o direito ao esquecimento. Pois bem, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele indeferiu esse pedido de indenização e esse recurso extraordinário acabou chegando para julgamento no Supremo Tribunal Federal e o STF, né, enfim, deu aí o seu posicionamento agora sobre esse assunto. Os problemas, né? Primeiro que eu consigo, só para a gente começar a levantar a bola aqui do tema e contextualizar aqui para o pessoal, né? Quais seriam os problemas em relação ao direito ao esquecimento que suscitam maiores divergências jurídicas? Em primeiro lugar, me parece o fato de que esse direito ele não estaria positivado no ordenamento jurídico, como estão outros direitos fundamentais que poderiam, isso a gente vai discutir, é claro, é o tema da nossa conversa, que poderiam tutelar esses direitos de personalidade. Então, por exemplo, a gente já tem no nosso ordenamento jurídico, nossa Constituição expressamente, né, o direito à privacidade, temos o direito à intimidade, à honra, à imagem, e uma interpretação possível seria dizer que, na verdade, nós não precisaríamos do direito ao esquecimento porque ele estaria manifestado, de certa forma, nesses outros direitos. Outra questão, né, que a gente poderia levantar aqui é o risco de se reconhecer um novo direito que, na verdade, em face da liberdade de expressão, ele apresenta alguns problemas, né? Então, eu acho que esse também talvez fosse um tema aqui. Mas, enfim, eu estou aqui levantando a bola de algumas questões que me vieram. Eu tive a oportunidade de ler, né, o voto do Toffoli e o voto do ministro Edson Fachin, que, inclusive, o livro do professor Arthur foi citado nesses dois votos, né? Tanto, o que é curioso, né, Arthur? Tanto no voto do relator, quanto no voto, me parece, da divergência, não é isso? Sim, o ministro Edson Fachin que puxou a divergência. Um Então, citou de forma ouvindo, equivocada, né, na minha leitura, o outro citou de forma correta. Sim, sim. Ao que me parece, o Toffoli, né, ele interpretou mal, talvez, né, o posicionamento de vocês no livro, e Edson Fachin utilizou bem, embora reconhecendo que naquele caso havia uma ponderação, né, de direitos e que ali deveria enfim, prevalecer a liberdade de expressão e de imprensa. Mas, Arthur, eu queria começar, talvez, para quem está escutando pela primeira vez esse tema do direito ao esquecimento, né? Será que você poderia falar um pouco sobre o histórico desse direito, no sentido de como é que ele vem à tona, por que você acha que ele é um direito importante no contexto atual, enfim? Queria ouvi-lo sobre isso. Sim. Bom, em primeiro lugar, Ana, eu gostaria de começar também pelo ponto que você já destacou, que é o início da nossa conversa sobre isso, partindo desta divergência, qual acho bastante salutar. Eu, sinceramente, gosto de participar de eventos em que há antagonismos das visões, tanto que ontem mesmo participei também de uma live sobre direito de esquecimento com um jornalista da Folha de São Paulo que acompanhou o julgamento e fez a reportagem sobre esse mesmo caso. E foi bem interessante, porque, obviamente, a visão do jornalista, ela também está em antagonismo com a visão que nós defendemos. E nesse atrito de visões é que a gente sabe que sai a fagulha do conhecimento e da verdade. Então, das suas manifestações aqui já preliminares, eu já vi que vamos ter bastante questões a debater e espero que também a gente aqui
né, possa conversar entre amigos, porque o diálogo, tu bem sabe, pressupõe amizade. E por isso, então, já sabendo que nós temos aqui uma chance grande de divergir, eu já começaria destacando, né, a visão que vem sendo adotada a partir do direito ao esquecimento, com base nessa decisão do Supremo, a qual, entendo eu, ela está encaminhando indução em erro por parte destas manifestações dos ministros. No julgamento que você mencionou, que teve repercussão geral, vejo, então, em primeiro lugar, eu destacaria isso, porque o Supremo, quando decidiu esse recurso extraordinário, ele decidiu em sede de repercussão geral, ou seja, ele fixou uma tese, que na segunda parte da nossa fala de hoje, eu vou adentrar nestas teses que foram lá ventiladas, para valer para todos os casos. Então, essa é a minha principal preocupação teórica, a preocupação de o Supremo ter fixado uma tese que, na minha visão, é mal colocada, foi indutora de erro e que vai gerar ainda vários problemas, tal como eu ainda vou destacar. E até, se me permite, uma pequena provocação alfinetada, Ana, o próprio cartaz que você elaborou para esse evento já induz, em grande parte, também uma certa percepção que os ministros, de fato, ventilaram bastante, quando ali ao fundo, quase sem poder perceber, tem alguém queimando um livro, né? E foi isso, de fato, ventilado ali. A gente acompanhou pelo TV Justiça alguns ministros que disseram, olha, esse tal direito de esquecimento é censura prévia. E o que dirá, disse o ministro Alexandre de Moraes, se daqui a pouco alguém for invocar o direito a esquecimento para que a gente venha a derrubar bibliotecas, queimar livros, né, riscar o que está escrito na história e assim por diante. Então, tudo isso, a título de provocação que eu já faço, já mostra, portanto, que esse contexto em que foi debatido o direito ao esquecimento, ele precisa ser analisado de forma bastante vagarosa, de forma bastante serena, porque há, sim, elementos que, tal como eu quero aqui apresentar, diferenciam esse conceito de direito ao esquecimento de outras discussões que a gente já está mais acostumado a debater. Então, para isso... Você sabe que quem fez o cartaz, né, não fui eu, né? O Alexandre, que trabalha com o meu marketing, enfim, ele montou o cartaz. E aí depois, hoje, estudando para a live e lendo, né, alguns dos seus argumentos, eu disse, poxa, eu acho que foi injusto esse cartaz com o Arthur, porque a gente está pegando aquela parte conceitual do direito ao esquecimento que ele vai falar na live. Perceba, viu como eu fui atento. Exatamente. Eu não, quando você me mandou o cartaz para análise, eu não vou falar nada, eu vou deixar, porque vai ficar mais divertido. Fica até ilustrativo do seu ponto, né? Exatamente. Exatamente. Então, antes da gente ir para essa segunda parte de discutir mais a fundo o caso do Supremo, esse é um tema também, Ana, que é interessante, porque ele tem várias questões filosóficas para nós que gostamos mais de filosofia e filosofia do direito, e que nos levam a ter uma reflexão aqui que eu entendo relevante, fundamental, e que os ministros, entendo eu, não levaram essas considerações tão a sério. Então, eu normalmente, como esse é um tema que eu já estudo desde 2014, em que ouvi falar pela primeira vez do direito de esquecimento num evento na Alemanha, em que houve lá um debate na Universidade de Hamburgo sobre questões de direito e tecnologia, esse foi o tema de um dos painéis, eu sempre uso 3 casos que entendo que são ilustrativos. Não é nenhum desses o caso julgado da Aida Cury, que é um caso importante, mas entendo eu, é um caso que ele serve de contraponto, porque ele não é o bom caso para o direito ao esquecimento. Tanto, Ana, que você deve ter percebido, quando lê os 2 votos, o voto do Toffoli, voto vencedor, e o voto do Fachin, voto que não foi acolhido, que foi, portanto, vencido pelos 9 outros ministros, ele ficou isolado no seu único voto, os 2 chegam à mesma conclusão para o caso concreto. Qual seja, não há se falar em violação a uma proteção, que alguns podem chamar de direito ao esquecimento, que os familiares da Aida Cury pleiteiam por meio desta indenização. Veja, então, ministro Toffoli concluiu para o caso, não há se falar em violação. Ministro Fachin
também concluiu para o caso, não é se falar em violação. Qual é a divergência dos dois? Um diz é incompatível o direito de esquecimento com a Constituição brasileira, outro afirma é compatível com a Constituição brasileira. Então, para a gente entender como se chegou nesse ponto perante o Supremo, eu normalmente uso 3 casos, que eu vou falar bem rapidamente, só para a gente contextualizar casos que são interessantes para a gente refletir sobre esse suposto direito ao esquecimento e o que eles têm que não vão enquadrar perfeitamente em questões de privacidade, de intimidade, de direito de imagem e assim por diante. Não que não tenham conexão. E aí é um dos pontos que a gente ainda vai aqui debater na parte do julgado do Supremo, que aqui você também já mencionou, essa categoria, para mim, curiosa, referida pelo ministro Toffoli, de um direito fundamental autônomo, que eu ainda gostaria aqui de conversar com vocês. Mas então, antes disso, vamos aqui falar rapidamente 3 casos, que são normalmente ilustrados por aqueles que estudam o chamado direito ao esquecimento. O primeiro caso ficou conhecido lá no direito norte-americano como o caso da pirata bêbada. E é o caso que envolve uma candidata a uma posição de professora de colégio. O nome dela é Stacy Snyder. E ela participando desta disputa para entrar na vaga de professora ainda de ensino fundamental para crianças, portanto, a comissão avaliadora fez uma pesquisa nas redes sociais dessa candidata e viram que ali havia postado uma foto dela com a fantasia de uma pirata, por isso o nome do caso ficou assim denominado, a pirata bêbada. E ela ali indicava, portanto, ela havia usado exatamente ali a manchete dessa foto que ela havia postado, a pirata bêbada. Estava ela fantasiada segurando um daqueles copinhos de plástico, normalmente de cores vermelhas, que nos Estados Unidos indicam os jovens bebendo cerveja. E, portanto, o painel de avaliadores, vendo essa foto, entenderam, não, isso de nenhuma forma é compatível com uma professora que vai ensinar crianças. E, portanto, acabaram vetando ela desse processo seletivo em razão dessa foto. Ela, no seu argumento de defesa, que veio então a judicializar a questão, defendeu que, na verdade, era só uma brincadeira, que ela não estava nem sequer consumindo álcool, e o copo vermelho de plástico não é nenhum tipo de indício concreto de que ali ela estava consumindo álcool. Mas vejam, uma situação do passado, trazida ao presente, porque ela era bastante jovem à época, impediu que ela ocupasse uma posição, um cargo que ela desejava. Isso, independentemente de ser verdadeira ou falsa essa informação, ela sofreu uma restrição, ela sofreu uma agressão à sua pretensão jurídica de entrar dentro daquela posição por causa de uma informação passada veraz, né? Porque a foto não era de nenhuma forma distorcida ou montada ou de qualquer forma adulterada, e ela com isso foi prejudicada nessa sua pretensão em um momento posterior. Segundo caso, um caso mais conhecido nosso aqui do público brasileiro, que envolve o caso da Xuxa, um caso bastante conhecido, de um filme que a apresentadora de TV Xuxa fez, bem no início da sua carreira, que é aquele filme Amor, Estranho Amor, em que ela tem ali uma cena em que ela tem, supostamente, relações com uma criança de 8 anos. E bem se sabe, a Xuxa, no passado, se mobilizou bastante para tentar fazer não circular esse vídeo, muitos anos depois, quando já bem, né, destacada na sua carreira, exatamente dizendo do traço vexatório que esse filme teria, que ela não fez uma boa decisão quando resolveu fazer esse filme e assim por diante. Nosso judiciário, nesse caso, a gente bem sabe, não acolheu a pretensão da Xuxa. Né? Tanto, mais recentemente, li só em notícias, que a Xuxa hoje, na verdade, até recomenda que se veja esse filme, mas agora num sentido pedagógico inverso, para que se aprenda hoje, né, os efeitos nefastos aí de pedofilia ou de abuso de crianças em determinado, né, ou publicidade, ou inclusive filme, como foi o caso dela. Terceiro caso, o caso paradigma, o caso talvez que inicia toda essa discussão, que é o caso Google versus Mário Costeia,
que é o caso que é bem referido no voto do Toffoli. Ele analisa de forma bastante exaustiva, junto com outros casos. O voto do Toffoli é um voto bastante interessante pelo histórico detalhado que ele realiza nesse seu julgado. É um voto longo, acho que são mais de 50 páginas. E esse caso envolvendo o espanhol Mário Costella, ele é paradigmático porque este caso envolve a situação desse cidadão que no passado teve uma dívida tributária com o governo espanhol, sofreu execução, teve ali leilão de seus bens. Isso foi em 98, se eu não estou enganado. E 10 anos depois, botando o nome do cidadão, Mário Costella, ainda a ferramenta de pesquisa que é o Google indicava aquelas informações passadas e já ultrapassadas da situação dele como inadimplente. Então, com isso, neste caso concreto, o Costella processou o Google em várias discussões que eu não vou aqui detalhar todas, até porque vai nos interessar mais as questões de ordem filosófica aqui. Ele veio, então, a sustentar pela primeira vez essa pretensão de um direito ao esquecimento, assim por nós chamado, para que houvesse ou uma desindexação, ou que fosse expurgado qualquer tipo de acesso a essa informação não mais contemporânea, ou que, tendo ele sofrido derrotas em instâncias inferiores, levou à Corte Europeia e lá teve o êxito, sendo que a Corte Europeia reconheceu, sim, a possibilidade de haver, diante de casos concretos, quando a informação passada, isso é importante da gente anotar, tiver sido obtida de forma lícita, for ela verdadeira, mas hoje for não mais relevante, precisa ou contemporânea. Então, nesse julgado paradigmático, a Corte Europeia já traçou alguns elementos que dão um qualificador relevante ao direito ao esquecimento, em que o acesso a essa informação é lícito. Ou seja, não houve nenhuma violação a qualquer tipo de sigilo e, portanto, não é propriamente o caso de intimidade, não é propriamente o caso de perfurar o bloqueio da privacidade, porque eram informações públicas. Dia desses, um colega me perguntou se haveria direito de esquecimento em razão da divulgação dos dados da Receita Federal, que foram também de forma clandestina divulgadas essas informações. E se aí poderia falar-se em direito de esquecimento? E a resposta é não, porque se a obtenção desses dados se dá de forma ilícita, a gente tem já essas outras ferramentas que, Ana, você mencionou no início. Então, como eu referi, o acesso é lícito, a divulgação foi voluntária, né? Ou, no caso, por exemplo, da Stacy Snyder, a divulgação foi voluntária, ela quis botar aquela informação na internet. No entanto, trazendo a hoje, trazendo a data presente essa informação, há algo de estranho nessa informação, que ela não é propriamente falsa, porque ela ainda tem elementos de veracidade, mas ela torna-se não mais relevante ou não mais contemporânea diante do cenário atual. E aí tem uma expressão que um autor usa, que eu acho que é relevante, que é a ideia da decomposição informacional. Em razão do passar do tempo, a informação ela vai se deteriorando. Informação verdadeira que vai se deteriorando. Então, por isso, a gente não está propriamente falando também em direito de imagem, ou inclusive fatos falsos que são reproduzidos hoje, os quais a gente sabe podem ser também atacados até na esfera penal, por injúria, calúnia, difamação, indenização por dano moral e assim por diante. Então, só uma dúvida, né? O fato dessas informações elas já serem públicas, ou seja, né, se a gente pensa em todos esses casos, não se tratavam de informações privadas. A gente tinha informações que estavam licitamente no Google, o outro, né? Imagens que estavam já veiculadas na internet por iniciativa da própria pessoa. E o outro caso da Xuxa, que era um filme. O fato da gente não ter aí informações que são, a princípio, privadas, já retira a possibilidade da gente afirmar que a gente estaria falando, por exemplo, de uma violação à intimidade ou à privacidade. Não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Exatamente por essa razão,
sem aqui adotar de nenhuma forma essa ideia de direito fundamental autônomo que o Toffoli atribui, né, ao livro que nós escrevemos em coautoria, entendo eu que é uma questão muito mais relacionada a direitos de personalidade e de identidade, e não de privacidade e intimidade, não significando com isso dizer que eles não têm nada a ver com privacidade, intimidade, direito de imagem. Né? Então, já adiantando um dos pontos de crítica, é óbvio que todos os direitos fundamentais eles existem em rede. Né? Não há se falar em direito fundamental autônomo, não sei o que é isso. Né? Quando Toffoli, no seu voto, estabelece que alguns estariam defendendo o direito ao esquecimento como direito fundamental autônomo, confesso que eu não sei do que se trata. Né? Inclusive, fui ao livro para ver se haveria uma menção a essa expressão, e há uma única vez a expressão direito autônomo, mas muito mais no sentido de indicar aqueles que sustentam isso do que propriamente sustentar isso. Então, é uma expressão que eu sinceramente, não entendo o que significa. Não conheço... Ele fala também, né, em direito fundamental implícito. Ele diz que existem 3 correntes, né? Ele fala uma primeira que considera a inexistência desse direito, a segunda que considera que haveria aí um direito fundamental implícito, e aí quando ele fala direito fundamental implícito, ele faz referência ao livro, né, de vocês, e aí uma terceira corrente que parece que seria um direito fundamental autônomo, né? Do que eu entendi do texto dele, ele categoriza da seguinte forma: alguns sustentariam, ou seria possível sustentar, um direito expresso e autônomo. Uma segunda corrente, implícita e autônoma. E a terceira corrente, inexistência desse direito autônomo. E aí, já entrando então na primeira crítica que eu faria a esse voto do Toffoli, em primeiro lugar, no Brasil eu não conheço ninguém que defenda que há expressamente em algum texto legal ou constitucional o direito ao esquecimento. Isso é evidente. Para saber isso, basta ler. E ninguém vai ler escrito no direito positivo vigente, direito ao esquecimento. Então, para mim, esse, em primeiro lugar, é um falso problema. De modo que só persistem os dois, as outras duas correntes. Qual seja, aqueles que defendem que é implícito e aqueles que defendem que não existe. E aí, obviamente, eu não tenho nenhum problema em dizer, claro que é implícito, assim como é implícito infinitos outros conceitos, princípios, disposições que a gente pode, sim, derivar de outros textos da Constituição. Inclusive, se a gente for ver o próprio princípio da segurança jurídica, ele existe e na Constituição não tem nenhum artigo dizendo no Estado Democrático de Direito Brasileiro está resguardada a segurança jurídica. Então, não há nada de espantoso em dizer que esse direito fundamental pode ser visto como implícito. Na medida em que, como vou aqui tentar demonstrar, há conflitos que vão ser atendidos por determinados elementos que estão na Constituição e que permitem essa reconstrução de sentido de modo a dizer, sim, o direito ao esquecimento é compatível com a Constituição. Então, aí seria já um primeiro problema, na verdade seria o segundo problema na minha listinha, que a gente já pode, então, se tu concordar, né, eu já afastaria esse problema, porque não há nenhum tipo de defeito no raciocínio que defende que o direito ao esquecimento é implícito. Sim. Quanto ao fato dele ser autônomo, não vejo, sinceramente, como defender isso, porque nenhum direito fundamental é perfeitamente autônomo. Né? Da mesma forma como a gente não vai dizer a dignidade humana é um direito fundamental autônomo, ela está conectada em vários outros direitos fundamentais. A isonomia não é um direito fundamental autônomo, está conectado em vários outros direitos fundamentais. E não me basta, e aí é a crítica que eu faço ao Toffoli, não ao que você mencionou antes. E não basta simplesmente dizer, olha, já há privacidade, já há intimidade, já há direito de imagem. Porque por esse raciocínio poderia eu dizer, já há isonomia, eu no tributário não preciso da capacidade contributiva. Poderia eu dizer, já há retroatividade, eu não preciso da anterioridade tributária, que para nós ilustra a retroatividade. Ou eu poderia dizer, já há segurança jurídica, para que ter ato jurídico perfeito, coisa julgada e assim por diante. Portanto, na minha visão,
é uma falha de compreensão de como opera um sistema jurídico, não compreender que na operacionalidade do direito nós temos conceitos gerais, os quais vão, obviamente, se especificando. Se uma necessidade prática disso houver. Então, se há conflitos que não são bem atendidos por privacidade, intimidade, direito de imagem e assim por diante, e a gente percebe que esses conflitos estão ou vão surgir, eu vejo absolutamente plausível e legítimo que a doutrina venha configurar outros conceitos. E por isso o direito ao esquecimento é um desses novos conceitos. Me parece, eu não sei, só fazendo um contraponto aqui, a minha leitura lá do voto, né? Me parece que quando ele fala que o direito ao esquecimento, ele não se trata de um direito autônomo, a leitura que eu faço é precisamente no sentido de dizer o seguinte, olha, o direito ao esquecimento, ele já está inserido em outros direitos que já estão expressos, né? Seria apenas uma manifestação em concreto de direitos outros que já estão colocados na Constituição, no texto. Nesse sentido é que eu leio a minha leitura, né? A princípio dessa afirmação dele do direito autônomo. Não sei se... Mas, na verdade, isso está mais próximo do voto do Fachin do que do voto do Toffoli. Tá. Né? Eu até vou aqui em seguida já ler as duas teses para a gente entender bem o que foi proposto por um e o que foi proposto por outro. Se quiser, eu acho que a gente já pode entrar nisso. Pode ser? Tá ótimo. Porque eu acho que tem relação, tem relação direta com o que você acabou de dizer. Então, o que me gerou essa insatisfação com a decisão do Supremo, que foi majoritária por 9-1, se dá ou fica claro pela seguinte comparação de propostas de tese. Na medida em que, como falei antes, é uma repercussão geral, não é só dizer a família da Aida Cury não tem direito. Não. Se cria um enunciado geral e abstrato que vai ser absorvido pelos operadores do direito e que, em tese, deve direcioná-los nos casos futuros. E aí é onde reside o risco. Vamos ver o que disse. E a tese é muito peremptória, né? Exatamente. A tese é que não existe... Porque eu até Exatamente. acho, né? Se a gente lê, né? Como eu acho que o Fachin leu e eu particularmente leio, que o direito ao esquecimento, ele pode se tratar de uma manifestação em concreto de outros direitos, de uma especificação, como me parece que é algo que você defende também, nesse sentido, né? Olha, a gente tem como tratar ele como uma especificação, isso é próprio da nossa atividade jurídica, fazer esse tipo de Exatamente. afunilamento conceitual, né? Exatamente. Mas me parece que negar a possibilidade de aplicação dessa nomenclatura, né? A todo e qualquer caso em que ela venha a ser utilizada, já é algo mais impactante, né? Mais grave. Exato. E por isso, então, se me permite, eu vou ler aqui as duas teses para o pessoal que está nos assistindo entender, né, por que eu tenho essa séria restrição com a postura vencedora e a sua tese, e porque não vejo absolutamente nenhum equívoco na tese que foi vencida, a qual, acho que vai perceber, acolhe exatamente o que você acabou de dizer. Então, vou ler aqui duas frases da primeira e duas frases da segunda. A tese vencedora diz o seguinte: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos e dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação. Segunda frase da mesma tese: eventuais excessos ou abusos do exercício de liberdade de expressão e informação devem ser analisados caso a caso a partir de parâmetros tal. Então, essa é a primeira tese, a tese vencedora, a tese que tem que pautar para o futuro os operadores do direito. Qual é o problema dela? Ela é manifestamente contraditória. Na medida em que, se diz de início, não existe direito ao esquecimento, qual é a possibilidade lógica de avaliarmos os casos em que haverá excesso? Percebe? Não faz sentido a conjugação das duas frases. Na medida em que, se a gente diz é incompatível com a Constituição de direito de esquecimento, como você já bem colocou, a afirmação peremptória ou categórica é que,
este conceito não presta. No entanto, não tem como ser aplicado não tem como ser aplicado. hipótese. No entanto, diz o ministro Toffoli, teremos que analisar caso a caso as situações de abuso. Vejam como é ilógico se eu transpor esse mesmo raciocínio para outros casos. Não existe abuso policial. No entanto, teremos que avaliar os casos de excesso. Ora, se há casos de excesso, de uso excessivo de força, tem, pelo menos em tese, possibilidade de abuso policial, correto? Veja como a proposta de tese do Toffoli ela é insustentável, porque ela não consegue superar esse defeito lógico das suas duas frases. Agora vamos ver a frase do ministro Fachin, a qual eu não vejo absolutamente nenhum problema. Inclusive, ontem, quando provoquei o jornalista da Folha, lendo as duas, ao final eu perguntei, mas qual é o problema da frase do ministro Fachin? Ele, mas ela pode ser mal interpretada. Bom, se ela é mal interpretada, assim o pode qualquer tese verdadeira, né? Não é porque haverá possibilidade de erros, abusos e ignorância que a gente deve descartar uma tese verdadeira. E o que diz, então, a tese do ministro Fachin? Tem a liberdade de expressão e o direito à informação precedência sobre o direito ao esquecimento. Independentemente do transcurso do tempo, cedendo a essa primazia a pretensão de vítimas ou familiares, quando se verificar primazia, a primazia da pretensão das vítimas, quando se verificar interesse transindividual, natureza pública da informação, alto grau de relevância histórica ou memória. Então, vejam, aqui o ministro Fachin está dizendo, vale mais, a prioristicamente, liberdade de expressão, acesso à informação e liberdade de imprensa. Então, ele afirma que vale mais isso que a gente quer que seja preservado. No entanto, a depender do caso, situações vão ser avaliadas de modo a ceder essa primazia. E nesses casos a gente vai poder ver claramente uma possível violação a esse chamado direito ao esquecimento. Sinceramente, eu não vejo nada de equivocado nessa frase. Ela certamente não é contraditória. E ela não tem nada de equivocado ou nada de, na minha leitura, arriscado. Porque ela começa afirmando a primazia da liberdade de imprensa, de informação, de expressão e assim por diante. Então, com isso, eu acho que o meu primeiro argumento, que é o argumento que eu inicio para fazer a crítica a essa decisão do Supremo, é que, no fundo, se a gente lê o voto do ministro Toffoli e acompanha também a manifestação dos outros ministros, o que nós temos, em verdade, é um desgosto ou uma insatisfação com o rótulo, com a nomenclatura direito ao esquecimento. Uhum. E dessa insatisfação se extrai essa conclusão que é simplesmente insustentável. E por que eu digo que ela é insustentável? Porque, em verdade, o que o Supremo fez nesse caso não é estabelecer a existência ou inexistência de uma expressão, de um conceito jurídico. Ele quis, em verdade, controlar o vocabulário do operador do direito. Tanto que eu digo para ti, Ana, eu vou continuar usando a expressão direito ao esquecimento. Não é porque o Supremo disse que não é compatível com a Constituição essa expressão que eu estou proibido de utilizá-la, porque ele reconhece de forma contraditória que esses conflitos continuarão a existir e a gente vai ter que ponderar caso a caso. Então, e a expressão em si não é feliz, né, Arthur? O que você acha? Eu acho que direito ao esquecimento E olha que interessante, voltando à questão do flyer, né? O Alexandre, ele não é um estudioso do direito, especificamente. Uhum. Quando eu falei para ele, olha, Alexandre, o tema da live, nossa live vai ser direito ao esquecimento. Afinal, existe direito ao esquecimento. E ele me trouxe o flyer. O que eu quero dizer com isso? A nomenclatura em si, ela sugere aquilo que está na imagem da nossa live. Né? Aparentemente, uma espécie de apagar fisicamente, né? Ou fisiologicamente essas informações. Que qualquer pessoa de vocês vai dizer, olha, é claro que isso não é possível, né? E esquecer, isso não existe um direito, porque para todo direito existe um dever correlato. Então, não existe essa possibilidade de simplesmente se esquecer, né?
Não sei se você, se você chega a tocar nisso, Arthur, no livro, mas você acha que existe alguma nomenclatura que seja mais compatível, né? Não sei. Sim, por isso, né, como eu te disse, esse era o meu primeiro ponto da crítica a essa decisão do Supremo. E eu começo, inclusive, aqui ó, na capa do livro, se você for ver, vejam que tem aqui Entre entre aspas. aspas, né? A gente sempre, durante todo o texto, a gente se preocupou em colocar entre aspas. Na medida em que direito ao esquecimento é uma tradução talvez um pouco não tão feliz das expressões que foram utilizadas nos outros países da Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, assim por diante. E esta expressão, esse conceito jurídico que acabou se convencionando, ele é um apelido, ele é uma alcunha, ele é uma metáfora. E em nenhum momento ninguém, até hoje, sustentou exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal apresenta como sendo a significação que se atribui a esse tal direito ao esquecimento. Nenhum, e eu li bastante autores que exploram esse assunto, nenhum autor sustenta a possibilidade de se queimar livros, apagar o que está escrito, de derrubar a biblioteca. Então, na verdade, essa acaba sendo a falácia do espantalho, porque ninguém sustenta isso. Então, esse direito ao esquecimento é simplesmente uma metáfora a qual nós aqui do direito, nós estamos bastante acostumados a utilizar. Eu, inclusive, pensei só em 2 exemplos, para as outras vezes que falei sobre isso, em que a gente, com muita frequência, fala da tese da árvore do fruto das até a árvore dos frutos envenenados. Ninguém está dizendo aqui, olha, então é só quando tiver uma árvore que dá fruto que tem veneno. É isso? Não, nada a ver com isso. É uma metáfora. Ou quando a gente diz o direito não socorre aqueles que dormem. Ninguém está falando aí de uma pessoa que pode ter passado a noite dormindo na praça e o direito não vai proteger ele porque está dormindo na praça. Não. Então, a gente está mais do que acostumado a usar metáforas, alegorias no direito. E o direito ao esquecimento é uma alegoria, nada além disso. Então, mais uma vez, não me satisfaz ver todo esse pudor em ter uma expressão que poderia, sim, né, ser mais feliz. Vou falar de algumas outras sugestões que, inclusive, a gente dá no livro, mas isso é absolutamente rotineiro no direito. A gente usa sempre essas alegorias. E, além do mais, se a gente for olhar o vocabulário ordinário, o vocabulário que nós usamos no nosso dia a dia, é sim possível a gente dizer direito ao esquecimento ou esquecimento com me deixa em paz, não me atrapalha. É só pensar numa relação entre 2 namoradinhos em que um quer romper com o outro e vai dizer, olha, me esquece. E é óbvio que o namorado ou a namorada que está rompendo não quer que seja apagado fisicamente, organicamente, do cérebro da pessoa, as memórias que aquela pessoa tinha desse relacionamento que está encerrando. Então, esquecer é claramente a possibilidade de me deixa em paz, não quero ser importunado. E por isso, no livro a gente continua usando o direito de esquecimento, não tem nada de tão agressivo assim ao senso comum essa expressão. Então, o que essa expressão, na verdade, pode ilustrar? Ou como a gente poderia usar outras expressões que eu acho que são mais satisfatórias. Alguns, inclusive, em textos bem antigos, ainda de 2 séculos atrás, se usava a expressão em inglês the right to be let alone, o direito de ser deixado em paz, que é, para alguns, né, o germen do direito ao esquecimento. Ou, como mais contemporaneamente se afirma, o direito à autodeterminação informacional, principalmente dentro desse contexto. E aí é que surge a relevância e a fundamentalidade do direito ao esquecimento. Numa sociedade de hiperinformação, Ana, a gente sabe que cada vez mais as informações sobre o nosso passado, elas vão se tornar perenes no tempo, elas vão tornar-se acessíveis a qualquer momento, por qualquer pessoa no mundo, e numa força de divulgação que a gente nunca viu antes. Então, não basta dizer, a gente sempre teve essa exposição e sempre foi assim. Não. Nós temos hoje um determinado tipo de situação tecnológica, que alguns chamam de uma sociedade da hiperinformação, em que hoje a gente criou o que alguns autores chamam de memória digital perfeita.
a qual vai ilustrar, se já não ilustra, um cenário que não é distópico, em que todas as informações do indivíduo estão disponíveis ao público. Então, imaginem se nós formos aqui, como uma Stacy Snyder, né, fazer uma coisa que não é propriamente errada, mas é vexatória, desabonadora, que a gente não vai se orgulhar quando a gente tem 15, 16, 17 anos. Essa informação deve nos acompanhar para o resto da vida, ou a nossa identidade pessoal em alguns elementos, ela vai se transmutando, que aquela pessoa que fez aquilo no passado não é mais a mesma pessoa hoje. E a exposição constante dessa memória digital causa nela um abalo de identidade que é injusto, que é ilegítimo e que, portanto, o direito deve corrigir. Então, dentro desse contexto da sociedade da hiperinformação, a gente poderia especular esse tipo de conflito, esse tipo de lesão que eu acabei de relatar, é algo que tende a ocorrer mais ou tende a ocorrer menos daqui para frente? Eu tenho certeza que esse tipo de situação vai ocorrer mais. Então, a minha filha, o seu nenê que vai nascer em breve, esses jovens, eles vão estar expostos para o resto da vida em tudo que forem realizado aqui para frente. E, portanto, sendo aqui de novo um pouco alegórico, a exposição vexatória de algo que fizeram no passado pode ser uma espécie de pena perpétua para esses jovens que ainda vão se desenvolver na sua identidade. Então, o direito a esquecimento não é propriamente privacidade, não é propriamente intimidade, mas é sim o direito da pessoa desenvolver a sua autoimagem, sua identidade num plano público diante desse cenário de hiperinformação. E é por essa razão que eu não tenho dúvida que essa má decisão do Supremo vai forçar o Supremo, ou um futuro Supremo, a novamente decidir essa questão. É ingênuo imaginar que 11 pessoas, aqui no caso 9, possam ditar a forma como a gente vai usar o vocabulário jurídico. Então, se deixa insatisfeito o ministro Toffoli ou os outros 8, esta terminologia, cabe a eles escolher os termos jurídicos que nós utilizamos. Inclusive, num grupo de civilistas, houve uma enquete após a decisão do Supremo em que se perguntou aos civilistas: vocês acham que vai persistir ainda a relevância do direito ao esquecimento? A unanimidade, todos os professores de direito civil disseram sim, claro, nós vamos continuar usando. Porque esses conflitos são reais, esses conflitos vão se intensificar daqui para frente e não há se falar em 11 ou 9 pessoas dizendo essa expressão não fecha com os meus conceitos, logo ela passa a ser proibida. Então eu, graças a Deus, vejo que o nosso livro aqui ainda poderá ser lido daqui para frente. E ainda vai ser citado em outras decisões. Muito mais citado ainda. Arthur, a minha restrição, né, a princípio, em relação... Eu já tô quase convencida de que a gente tinha que reconhecer o direito ao esquecimento. O que falta? O que falta, então? Mas sabe qual a minha... Eu tenho uma preocupação... É uma preocupação frequente, né? Pessoal, com o tema da liberdade de expressão. Eu tenho sempre muito receio de quando a gente fala da tutela de novos direitos para além daquele rol de direitos que estão ali da Constituição, porque eu sei que para todo direito vem um dever correlato e a gente tem um ônus social em relação a esse novo direito que é pleiteado e tutelado, né? E eu tenho um grande receio de que em um cenário de liberdade de expressão já tão combalida como é esse nosso cenário, me parece especialmente brasileiro, né? Em que, muito embora a gente saiba que o STF pontualmente ele vem tutelando a liberdade de expressão, em casos paradigmáticos a liberdade de expressão ela tem perdido muito também quando a gente, né, realiza, aplica esse método da ponderação, que é o método que o STF realmente ele tem aplicado com maior ou menor mérito, utilizando a metodologia recomendada ou não, ele utiliza, né, essa metodologia.
Então, o meu receio é de que criar essa nova categoria, né, na verdade, reconhecer essa nova categoria jurídica, traga aí mais problemas à liberdade de expressão, né? Então, não sei se você puder falar sobre isso, porque eu sei que essa também é uma preocupação sua, imagino, porque nós... E aí, nesse ponto, eu quero chamar a atenção para uma coisa interessante, que me parece que o STF talvez tenha perdido uma boa oportunidade de esclarecer especificamente, né, os termos desta ponderação. Porque simplesmente se ele não reconhece o direito ao esquecimento enquanto uma categoria jurídica reconhecível, né, aplicável juridicamente, então a gente continua a ter os mesmos problemas referentes à ausência de parâmetros claros para esse contraste entre o direito ao esquecimento e a liberdade de expressão, especialmente a liberdade de imprensa. E aí eu acho que você tocou num ponto fundamental aqui. Nós estamos falando de informações públicas, né? A gente está falando aqui de informações que já foram publicizadas. Então, o que é que você acha que poderia ser talvez um bom critério para a solução desse conflito? Eu tenho já faz algum tempo que eu tenho pensado sobre esse tema da liberdade de expressão. Eu tendo a ter um viés de defesa da liberdade de expressão muito mais próximo ao viés norte-americano e considerar, por exemplo, a liberdade de expressão um direito preferencial. Ou seja, eu acho que a liberdade de expressão ela se trata de um direito tão fundamental, né, no sentido realmente da sua fundamentalidade, mesmo comparado a outros direitos fundamentais, que eu vejo até poucas circunstâncias nos casos concretos em que ele pode ser um direito flexibilizável, né, em face de outros. Então, eu fiz recentemente uma live com o professor Pedro Adame e a gente falava sobre a doutrina norte-americana da liberdade de expressão, que é extremamente garantista da liberdade de expressão e traz teses como, por exemplo, teses do perigo de dano imediato. Aí, nesse caso, eu posso restringir a liberdade de expressão. Mas, enfim, eu queria ouvi-lo sobre isso, porque eu sei que isso vai me ajudar muito também a clarear as ideias sobre isso. Não, ótimo. Por coincidência, é o último ponto também das críticas que nós fazemos à decisão do Supremo. Eu só não tenho mais uma dúvida se agora o Instagram ele está cortando em 1 hora. Ele não corta mais. Não. Tá, perfeito. Então a gente tem o tempo para ouvi-lo sobre essa última questão. Porque esse realmente é um ponto bem importante e foi, em certo sentido, a linha de defesa do repórter da Folha de São Paulo na live que eu participei ontem. Ele falou exatamente as palavras que você apresentou aqui e vou reproduzir também a réplica que apresentei em relação a isso que ele disse. Porque, em primeiro lugar, e de novo, aqui na ideia de uma dialética de confronto, né? Uhum. Em primeiro lugar, esses receios de que poderá haver, sim, uma situação de, talvez, fragilização de outras liberdades, isso faz parte de qualquer tipo de debate público que se estabeleça em questões jurídicas polêmicas. Então, não é porque nós teremos um conceito novo, esse suposto chamado direito ao esquecimento, que vai ser sempre o caso do seu abuso. Não é porque existe o direito ao esquecimento que vai ser sempre ele mal utilizado. Por isso que você falou corretamente, quando o Supremo perdeu uma oportunidade de estabelecer critérios. Critérios esses que no livro que a gente mostrou, ali o último capítulo, são critérios. Então, se existe, ele tem esse traço fundamental, como estabelecer uma aplicação controlável deste novo conceito. Mas o que não me deixa satisfeito, não me deixa de nenhuma forma apaziguado, é esse argumento de que, olha, se vem um direito novo, aí o pessoal vai abusar. Imaginem se eu pudesse dizer, olha, se vem o pessoal com usucapião, daqui a pouco estão usucapindo tudo que é propriedade. Não. Vai ter critérios. Se hoje não estão na lei,
Gradualmente, a lei poderia estabelecer eles de forma mais razoável, prudente, deliberada e assim por diante. Então, não me... E aí é um outro tipo de argumento um tanto, talvez, escorregadio, falacioso, que é aquele argumento do slippery slope, né? Se tu começa a relativizar, daqui a pouco estão entrando na tua casa e levando teus filhos. Não. Não é porque surge um novo conceito, o qual, como eu aqui tentei ilustrar, ele se torna relevante por força de novos conflitos sociais que antes não existiam e cada vez mais vão existir. E a gente poderia também traçar um paralelo do direito de esquecimento com outros 2 casos de conflitos jurídicos novos que surgem em razão de novas tecnologias, quais sejam bullying e stalking, que por coincidência tem 2 expressões também que não fazem parte do nosso vocabulário. Porque percebam, em certo sentido, a perseguição entre estudantes sempre existiu, deve ter tido no teu tempo de colégio, certamente existiu no meu. Mas o que é diferente? Diferente hoje é que a perseguição que se dá por força de um aluno mais agressivo em relação ao aluno mais frágil é que a gente pode ter um ataque em massa nas redes sociais que abalam completamente a psicologia desse aluno. Isso não existia antes. Então, as piadas que podiam fazer em relação ao aluno Arthur de 10 anos, que eram ali no ambiente de sala de aula, hoje podem ser divulgadas para milhões e milhões de pessoas. Então, não é a mesma coisa. O conflito é diferente. Mesma coisa estoque. Né? Poderia sempre haver no passado, né, uma pessoa que tem uma certa paixão por outra, vai persegui-la na rua e tal. Mas hoje não. Hoje essa pessoa pode ter um mapa completo da vida dessa pessoa por força das redes sociais. Então é o mesmo contexto de fato, mas o problema ele é potencializado quase como se tivesse sobre ele uma lupa. Então não é a mesma coisa. E você bem sabe, Ana, o direito ele é dinâmico e o direito é experiência. Direito não é só categorias jurídicas em abstrato. E, portanto, se a sociedade evoluiu de tal modo, mesmo que a gente possa criticar essa evolução, o direito tem que dar conta desse problema. Então, o direito ao esquecimento, ele surge na minha leitura como uma necessidade de dar conta de novos conflitos sociais surgidos em razão de tecnologias que há 10 anos atrás não existiam com essa mesma potência. Sim. Então, exatamente por isso, a gente precisaria discutir os critérios. E só para finalizar, quais critérios seriam esses para não deixar tudo em aberto e colocar em risco, portanto, a liberdade de expressão, de imprensa e de acesso à informação? No livro nós propusemos, entre outros, 4 principais critérios. O primeiro deles é fazer prova, porque a gente está falando de processo. A gente está falando de processo e por isso é falacioso também o argumento do Toffoli, no sentido de dizer, mas o direito de esquecimento, né, a gente vai ter que conferir ele depois dos fatos. Sim, é sempre assim que a gente faz nos processos. Ninguém vai poder entrar preventivamente postulando o direito ao esquecimento. Percebam como é implausível e é logicamente impossível entrar de modo preventivo com o direito ao esquecimento. Eu quero um provimento judicial que não permita que eu me exponha a vexames daqui para frente. Não. Primeiro critério é aquela parte interessada deve fazer prova de que a informação, que o dado, que o fato, que a informação em geral lhe é prejudicial, lhe é vexatória, lhe é, de alguma forma, desabonadora. Então, de pronto, por exemplo, alguns exemplos que o próprio jornalista ontem utilizou, não caberia direito a esquecimento se, por exemplo, uma youtuber, uma influenciadora, quisesse apagar do passado as imagens dela, talvez comendo carne, se hoje ela é vegana. Fato esse que, inclusive, já ocorreu. Vejam, preciso demonstrar que há algum tipo de abalo grave à minha identidade, à minha personalidade, que talvez nessas pequenas picuinhas que a gente disponibiliza na internet não cheguem a demonstrar uma lesividade que o direito deva reparar. Então, a primeira coisa é que direito ao esquecimento tem que mostrar uma lesão grave. Eu não sou mais devedor do fisco. E é injusto ficar apresentando para as pessoas a minha imagem como um devedor. Eu não sou a pirata bêbada da minha adolescência. Eu fiz isso brincando. Não é justo as pessoas continuarem acessando essa informação em meu prejuízo. E assim por diante. Segundo critério, estamos falando de direito a esquecimento, entre aspas, de modo que estamos falando de transcurso de tempo. Quando a gente fala de esquecimento,
ou de não mais haver relevância dessa informação, os fatos não podem ser contemporâneos. Então, por exemplo, não poderia eu amanhã entrar com uma ação judicial, já que paguei mico aqui contigo, querendo apagar das redes sociais essa live. Né? Como se a gente pudesse aqui, amanhã já pedir que hoje esse fato não fosse mais disponibilizado. Então, defendemos que há uma necessidade de haver uma não contemporaneidade desse fato. Como, nesse elemento especificamente, o caso da Aidacuri ali tinha essa demonstração. O fato não é contemporâneo, ocorreu década de 50 do século passado. Esses critérios também, Ana, eles são cumulativos, não basta ter 1, 2, nem 3, tem que ter os 4. O quarto critério, e aí é algo que foi muito mal tratado na decisão do Supremo, nós defendemos que seja descartado de plano todos esses pretensos direito ao esquecimento que envolvem questões de relevância histórica ou de interesse público. De pronto, não há se falar em direito ao esquecimento se estivermos tratando de fatos históricos. Então, o jornalista da Folha ontem se equivoca quando ele trabalha, obviamente, com um intuito retórico, casos como o seguinte: mas se tu está defendendo direito ao esquecimento, vai chegar um político corrupto e vai entrar em juízo querendo apagar das redes sociais todas as sacanagens que ele cometeu. É óbvio que, nesse caso, a pretensão dele, direito ao esquecimento, é negativa. Mais uma vez, a gente sabe que o fato de existir direito ao usucapião não significa que eu sempre vou poder usucapir as coisas, as propriedades. Então, nesse caso, se é histórico, se é de interesse público, a resposta é simplesmente não há se falar em violação ao direito ao esquecimento. Claro, no caso da Aidacuri, Arthur, a sua divergência em relação ao STF diz respeito, né, a essa fundamentação jurídica ou a resolução do caso em concreto da Aidacuri? Naquele caso específico, à luz desses critérios que você apresentou, me parece que o fato, ele era um fato histórico em alguma medida, né? Então, aquilo ali é reproduzido nos livros. Isso. E o que é que você, em relação àquele caso específico? O caso foi perfeitamente bem resolvido. Nisso todos estamos de acordo. O caso foi bem resolvido na medida em que era um caso histórico. Qualquer livro de direito penal contém este caso como uma das suas lições de aula. E, obviamente, ninguém em sua consciência vai dizer, não, agora risquem todos os livros de direito penal que mencionem o caso da Aidacuri. Ninguém jamais sustentou isso. Então, vejam, a minha divergência é com a tese proposta e suas repercussões, tanto teóricas quanto práticas. Porque eu, das manchetes que já vi no dia seguinte a esse julgamento, todas as manchetes afirmavam: inexiste direito ao esquecimento, assim decidiu o Supremo. Nenhuma delas disse: deverá ser ponderado caso concreto por caso concreto. Nenhuma delas falou. E veja o impacto negativo que isso gera para quem eventualmente quiser defender um indivíduo que vier a ser agredido ou vier a ser prejudicado por pretensões que a gente pode chamar de direito ao esquecimento. O advogado que estiver do outro lado, qual vai ser o seu primeiro argumento, Ana? O seu primeiro argumento vai ser: Supremo já decidiu. Não existe direito ao esquecimento. Improcedência de plano. Repercussão geral. Não pode nem discutir isso mais no judiciário. Vejam quão grave é isso. Porque o Supremo, em verdade, ele fechou as portas à deliberação. Porque ele veio a dizer: não há direito ao esquecimento, vamos ter que analisar caso a caso. Mas eu te garanto que todos os advogados que atuarem em um lado de defesa vão dizer: a repercussão geral do tema X é claríssima, não há direito ao esquecimento. E mesmo se eu, como advogado da parte ofendida, vier dizer: não, eu não estou usando a palavra proibida, direito ao esquecimento, pode ter certeza que o outro lado vai dizer: não, ele está querendo usar sim. Ele só está querendo enganar o juiz ao não usar a palavra proibida. Então, essa decisão ela é nefasta porque ela vai impedir ou ela vai obstaculizar vários casos futuros de acesso ao judiciário. E o último critério, só que faltou aqui, que é um caso muito importante no direito penal, que inclusive já é consagrado
em disposição legal expressa, que é o esgotamento da relevância informacional. Ou seja, eu preciso demonstrar que essa informação verdadeira, lícita, que foi publicizada de forma voluntária, hoje já se decompôs. Então, eu fui caloteiro lá, mas hoje eu não sou mais. Eu estava lá numa festa tomando cerveja, hoje eu não estou mais. Então, eu, como advogado, vou ter que demonstrar que aquela informação veraz do passado, hoje ela se torna irrelevante, imprecisa ou, de alguma forma, prejudicial à minha esfera jurídica. Se não há presença desses 4 critérios, assim no livro nós sustentamos, a se falar direito ao esquecimento não foi violado. Portanto, eu não vejo absolutamente nenhum risco à liberdade de expressão, salvo os riscos que qualquer liberdade sempre vai apresentar. Qualquer liberdade tem sempre um risco dela ser violada. Não só a de expressão, não só a de manifestação de ideias, mas direito de propriedade, direito de ir e vir. Qualquer liberdade tem risco de ser violada. Isso faz parte do jogo, como você bem sabe, né, Ana? Então, o STF poderia ter feito ainda melhor uso do seu livro, Arthur, utilizando os critérios que vocês apresentam para fundamentar uma decisão, né, uma posição mais sólida. Mas, sabe, só para a gente encerrar aqui, a gente já passou da 1 hora também, mas na verdade é mais um... eu achei fantástica a sua exposição, como eu falei, né? Eu acho que esses Mas te convenci, Ana? Tinha faltado um critério, te convenci? Não, eu acho que eu estou convencida, mas e aí eu vou justificar, eu vou justificar para você por que eu tinha tanta restrição à questão do direito ao esquecimento. Né? Na verdade, eu acho que você talvez compartilhe comigo dessa sensação. A gente fica meio temeroso, né? Dessas inovações jurídicas no cenário de ativismo judicial que nós estamos vivendo hoje, né? Eu estava conversando com alguns colegas recentemente e a gente dizia, olha, a gente tem até saudade do tempo em que os nossos problemas jurídicos eram causados pelo positivismo estrito. Os nossos maiores problemas jurídicos hoje são causados por um irracionalismo jurídico decorrente de uma aplicação irrefletida e criação de categorias que nos tiram a segurança jurídica, né? Mas aí eu escutava você falando, eu pensando, poxa, mas no fim das contas, o que a gente precisa resgatar, e quando a gente escuta você fazendo esse exercício de apresentar os critérios de aplicação, né? Aquele conceito de direito, lá do direito romano, né? Que diz, olha, o direito é o justo no caso concreto, é dar a cada um que é seu conforme uma análise, que é uma análise que ela só pode ser feita em concreto, né? Tanto no sentido de reconhecer um direito, quanto no sentido de dizer que esse direito não se aplica ao caso. Então, eu acho que, Arthur, só posso agradecer, porque eu fiz várias anotações aqui, estou pensando... Eu posso só fazer um complemento, claro, em relação a essa última observação que tu faz, porque o paralelo que eu faria, para não incorrer nesse risco de um irracionalismo judicial, ativismo, em que se promovem invencionices, sim, eu diria que o paralelo adequado aqui o caso de direito de esquecimento é o paralelo com o critério da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Em que, não sei se se recorda disso, a boa-fé não tinha previsão no Código de 16. E aí a professora Judite, entre outros autores, começaram a escrever, inclusive pegando inspiração do direito estrangeiro, essa categoria da boa-fé objetiva, na medida em que realmente os problemas contratuais não estavam sendo bem resolvidos, porque faltava essa categoria ao direito. O que aconteceu muito tempo depois? Veio o novo Código Civil e ali botou de forma textual. Os juízes passaram a reconhecer a boa-fé objetiva só quando veio o Código Civil? Não. Já haviam reconhecido muito tempo antes e era algo que se incorporou de forma legítima à nossa prática até que chegou depois o legislador e positivou. Então, nós temos bons exemplos de criações judiciais
que foram não só bem-sucedidas, mas necessárias para a evolução do direito. Então, é claro que alguém poderia pegar exemplos ruins, mas entendo eu, pelas razões não só sociológicas, mas antropológicas que eu aqui antes relatei, direito ao esquecimento vai ser uma necessidade, gostem ou não os ministros do Supremo. Uma última pergunta que foi feita aqui no chat, apenas para não deixar o pessoal sem essa resposta, que é uma pergunta interessante, né? Que pergunta sobre como é que fica esse cenário do direito ao esquecimento nesse ambiente da internet, né? Em que essa informação, na verdade, ela é internacionalizada. Será que um judiciário de um país poderia... Bom, não é diretamente o tema que a gente está tratando aqui, mas certamente talvez seja algo sobre o que você já pensou. Eu queria dar... Só que a gente encerrasse com essa última dúvida. Claro. Não, Ana, esse foi um dos tópicos do caso que falei inicialmente do Google versus Mário Costeia, em que a Corte Europeia entendeu que nesses casos haveria sim a possibilidade de se além das fronteiras nacionais da Espanha. Tanto que trouxeram para o processo não só o Google Spain, o Google da Espanha, mas a sua matriz. Então, diante do direito ao esquecimento, se reconhece que essas lesões elas vão buscar reparação, inclusive fora das fronteiras do país. Né? Mesmo que uma subsidiária nacional venha responder, ela vai sim afetar aqueles que estão estabelecidos lá fora. Inclusive, né, a gente sabe que o STF, em algumas decisões recentes, não envolvendo direito de esquecimento, determinou que fossem desindexadas ou que fossem excluídos perfis de redes sociais globalmente de determinadas pessoas que estão sendo processadas pelo Supremo. Então, até é curioso o Supremo adotar uma postura tão arrojada em alguns casos envolvendo questões de internet e adotar uma postura tão restritiva e, na minha leitura, tão conservadora, no sentido negativo aqui, para esse cenário do direito de esquecimento que vai gerar lesões legítimas que devem ser reparadas. Arthur, então eu acho que é isso. Creio que quem estava aqui assistindo essa live saiu convencido em relação à pergunta que é feita no Fly. Afinal, existe direito ao esquecimento? Olha, eu acho que se alguém aqui tiver alguma objeção, eu acho difícil. Mas eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui nessa live, né? Que você tenha topado conversar sobre esse tema. Eu sempre aprendo muito quando a gente conversa, eu fico pensando muito sobre as questões. E eu tenho certeza que o seu livro vai ser citado nos casos futuros ainda, porque ainda tem muito a ser explorado em relação aos critérios de ponderação com a liberdade de expressão. Me parece que essa é uma contribuição muito positiva, né, da obra, que precisa ser explorada. E também eu acredito, como você falou, que talvez esse tema volte à tona, porque nesse cenário informacional em que a gente está inserido, é muito difícil passar sem uma reflexão sobre este tipo de informação pública, né, cujos registros estão aí e que vão vir à tona em algum momento, enfim. Então, muito obrigada por sua presença aqui hoje. O pessoal tá aí, tem muitos alunos meus também assistindo, mandando coraçãozinho. Eu sei que o pessoal gostou muito também. Estão estudando direitos fundamentais, então acho que foi muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigada. Imagina, Ana, eu que fico mais uma vez muito agradecido, como disse de início. Nas nossas conversas, eu também sempre aprendo bastante e é bom. Eu, pessoalmente, achei esse encontro mais divertido pelo debate e pelo antagonismo de ideias que a gente teve. E só encerraria com uma frase que eu gosto muito, que é a epígrafe, né, do livro, né, do T.S. Eliot, que se todo o tempo estiver eternamente presente, todo o tempo será imperdoável. Né? Então, a gente deve... aqui, de uma forma caridosa, saber perdoar. O Supremo Tribunal Federal não aprendeu a perdoar. Muito bom, Arthur. Muito obrigada, pessoal, que esteve aí presente durante toda a live.
Também vou colocar as referências dos livros do professor Arthur na descrição do vídeo. Tanto o livro sobre o direito ao esquecimento, quanto os outros que eu vou fazer aqui de novo a propaganda, né? Os outros 2 livros que são super obras da teoria do direito e da filosofia do direito. O professor Arthur, que também tem uma produção muito extensa, né? E muito produtivo também. Muito obrigada, Arthur. Obrigado mais uma vez. Conta comigo sempre. Um abração. Conto com você para a gente discutir ainda temas da filosofia mais dos seus livros. Vamos marcar de novo. Com certeza. Muito obrigada. Obrigadão. Um abração. Tchauzinho, pessoal. Obrigada.